Tem um assunto sério aqui, um bandido do MBL processou o Plantão Brasil porque a gente mostrou uma agressão que ele fez à Gleisi Hoffmann. E eles fazem o seguinte, eles fazem inúmeros processos, às vezes cai num juiz bolsominion, e o juiz condena, e o juiz condenou a gente a pagar uma indenização a ele. A indenização é 3 mil mais custas processuais, vai dar um pouquinho mais que isso. Eu peço aí para os plantonistas que queiram apoiar, que ajudem numa vaquinha pra gente pagar indenização pro bandido, porque a justiça brasileira é assim, se recorrer, sai mais caro do que pagar a indenização para ele. E aí, se recorrer, ainda tem chance de cair na segunda instância num juiz bolsominion, que ainda dá uma indenização maior ainda. Então, é isso. Quem quiser, o Pix está aqui na descrição. Agora vamos falar aqui do assunto do vídeo, que olha, tá uma confusão enorme no bolsonarismo, um racha total. Mostrei aqui ontem como os bolsonaristas passaram a xingar o Bolsonaro de frouxo. E aí, muita gente até comentou, mas Thiago, será que são todos bolsonaristas? Não é esse pessoal aí também, talvez, do MBL? Não. A grande maioria, pelo menos os que eu mostrei aqui no vídeo, são bolsonaristas. Gente que tem post antigo na conta, assim, amando o Bolsonaro. Começaram a chamá-lo de frouxo. E aí, eles estavam lá no Twitter muito confiantes, porque uma ação do Partido Novo, que é um partido bem bolsominion fascista, caiu com o Nunes Marques. O Partido Novo pediu para a Justiça Brasileira passar por cima da decisão do Supremo Tribunal Federal e desbanir a plataforma, desbloquear a plataforma X, ou chamar aqui Twitter. O que acontece é o seguinte, caiu no Nunes Marques e os bolsonaristas e o Bolsonaro, e tava todo mundo lá esperando que ele fosse matar no peito, jogar no lixo a decisão da primeira turma do STF, que para quem não sabe, decisão de uma das turmas vale como decisão do plenário, ou seja, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e que ele fosse monocraticamente desbanir a plataforma. Pois bem, eis que o ministro Nunes Marques falou que não ia julgar. Até sexta-feira não iria julgar isso e que ia deixar para depois. Por quê? Porque em pleno setembro, comecinho de setembro, o ministro estava de férias. Lembremos que o mês de julho é recesso. Ou seja, eles têm as excelências têm férias em julho, tem férias em dezembro e em janeiro. São 3 meses de férias, coisa que nenhum outro brasileiro tem. Eles têm. Eles estavam de recesso em julho, e aí em setembro ele estava de férias em Roma. E aí o ministro Nunes Marques disse que ele deu um pulinho ao lado, porque estava um amigo dele chamado Gustavo Lima fazendo festa no iate de R$1 bilhão. E aí ele deu um pulinho lá, olha, pulinho de Roma para Ilha Grega, onde estava o Gustavo Lima, são 3 horas de avião, tá? E aí ele pegou carona no jatinho de um empresário que foi indiciado pela Polícia Federal faz 3 semanas, que é o dono do jogo do Tigrinho. Ministro bolsonarista, ninguém ia saber disso. Mas como a ação do Twitter caiu nas mãos dele, todo mundo falou, onde está o Cássio Nunes? Pois bem, naquele momento ele estava de carona no jatinho de um empresário bandido, responsável aí pela desgraça de pelo menos algumas milhões de famílias no Brasil, porque para quem não sabe, já tem 7 milhões de brasileiros endividados por dívidas com casas de aposta e a grande maioria são do jogo do Tigrinho. Muita gente acha que isso é investimento e perde tudo e mais um pouco, e tem gente que ainda pega empréstimo para perder mais dinheiro nisso aí, que além de viciar, é feito para viciar, também é feito para perder. Se por acaso alguém tem isso aí, não jogue. Se por acaso você ganhar, eles não pagam. Eles dizem que é erro da plataforma. É feito para perder mesmo. Aí, o ministro estava lá e foi no iate de R$1 bilhão do Gustavo Lima. O Gustavo Lima alugou, né? Não é o dono do iate. Com outros investigados aí por inúmeros crimes. Um deles, inclusive, teve mandado de prisão decretado durante a festa. Na operação aí que prendeu a Deolane, também mandou prender aí o dono de uma dessas casas de aposta aí. Aí você vê que coisa, né? Tava lá o Cássio Nunes. Aí o Cássio Nunes falou, pô, ressaca brava, né? Pô, festa num iate de R$1 bilhão, meu Deus. Agora você consegue imaginar se fosse o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino ou o Cristiano Zanin Martins num iate de R$1 bilhão, com um monte de investigado, com um cara que estava tendo a prisão decretada naquele momento, com outro indiciado pela Polícia Federal? Você consegue imaginar? Tava também lá o Ronaldo Caiado, governador de Goiás bolsominion. Consegue imaginar se fosse um governador do PT? Eu acho que o Jornal Nacional teria edição extra, 24 horas de Jornal Nacional. Não ia acabar mais o Jornal Nacional. Ia ser uma loucura. Mas como era o Cássio Nunes e o Caiado, ó, a imprensa, nada. Eis que o Cássio Nunes falou que não ia julgar essa semana porque estava aí de ressaca. Ele não julgou, mas ele falou o seguinte, olha, eu vou pedir um parecer da Procuradoria-Geral da República e eu vou mandar para o plenário analisar.
Luto no bolsonarismo. No plenário, eu vou te falar, o que se espera é no mínimo um 9-2. Isso se o Cássio Nunes não votar também a favor da suspensão e for 10-1. Isso se o André Mendonça também não votar e for 11-0. É isso que se espera. O Cássio Nunes não apenas não matou no peito, como? Quando ele pede um parecer da Procuradoria-Geral da República, ele tá fazendo, sabe o quê? Ele está fazendo com que isso demore mais. Mas muito, muito mais. Porque a Procuradoria-Geral da República, em seguida, pediu uma perícia da Polícia Federal. Sabe quanto vai demorar essa perícia? Ó, põe tempo nisso. Então o recurso vai ficar lá, ó, um tempão na mesa do Cássio Nunes. Enquanto isso, tem uma colunista do Globo que perdeu completamente a vergonha na cara nos últimos dias, que é a Malu Gaspar. Essa perdeu a vergonha, é bolsominion mesmo, perdeu a vergonha na cara, falou que, olha, ministros do STF estão apreensivos porque o Alexandre de Moraes está passando dos limites. Aí ela falou que agora ministros do STF veem que com as últimas atitudes do Elon Musk, ele pode estar recuando e talvez o X seja desbloqueado. Ah, é? Pois bem, diz ela aí que as suas fontes no STF, que ninguém sabe, vozes da cabeça dela, né? Ou a fonte dela é o André Mendonça e o Cássio Nunes. Não tem como ser outro. Porque você observa os ministros do STF e é muito difícil que alguém seja tão estúpido lá no Supremo Tribunal Federal como as fontes dela. E aí, eles dizem que, olha, a Starlink é a empresa do Elon Musk de internet por satélite. A Starlink é conectada ao X, que é o X, né, ao Twitter, e a SpaceX, que é a empresa do Elon Musk de foguetes. As três empresas são assim. E aí o que acontece? A Starlink já bloqueou o acesso ao Twitter em todo o Brasil. Está bloqueado. Quem usa o Starlink não consegue mais acessar Twitter. Hoje, apenas a Claro, em alguns lugares do Brasil, consegue acessar aí o Twitter. As outras operadoras, a esmagadora maioria, já bloquearam. E aí o que acontece? A Starlink bloqueou, a Anatel já informou, o STF foi bloqueado, e aí, segundo a péssima colunista do Globo, a porta-voz oficial do bolsonarismo no Globo, porta-voz de bandido lá do jornal O Globo, ministros do STF veem que, olha, o Elon Musk está recuando. Então isso já abre aí uma brecha para que o Twitter possa ser desbloqueado em todo o Brasil. Okay? Enquanto ela escrevia lá as asneiras dela, o Elon Musk estava lá no Twitter, ele criou um perfil chamado Alexandre Files, ou seja, arquivos do Alexandre, os arquivos secretos do Alexandre. E todo dia ele fica publicando decisões do Alexandre de Moraes, que são secretas, em que ele mandava ali, lembre-se, o inquérito das fake news é sigiloso, em que ele mandava o Twitter, mandou também para outras plataformas, deletar a conta de bolsonaristas que defendiam um golpe de Estado. E aí ele começou a publicar as decisões secretas. Esse é o cara que, segundo a colunista do Globo, está aí recuando. Ele está arregando no oficial, né? A empresa dele realmente suspendeu o Twitter, mas por quê? Porque ele ia perder aí dezenas de milhões de dólares por mês, porque imagine você que a Starlink tem algumas dezenas de milhares de usuários no Brasil que pagam aí, em média, entre 600 a R$1.000 por mês. Então, só faz uma continha básica. Se forem 10 mil usuários pagando R$1.000 por mês, estamos falando de 10 milhões de reais por mês. Só que são mais de 10 mil usuários. E tem gente que paga mais do que isso. Então, é muita grana. E os investidores ficam assim, pô, peraí, a gente vai perder um dos maiores mercados do mundo, que é o Brasil. Outra coisa é que quem usa a Starlink no Brasil são algumas empresas que têm contratos milionários. O Exército, olha só o tamanho da corrupção que são os milicos e que é o bolsonarismo. O Exército tem um contrato multimilionário com a Starlink e o representante da empresa no Brasil é o filho do chefe do Exército. Esse que é o moderado Tomás Paiva. Aí você vê o tamanho aí, o tamanho da contradição, né? Para não dizer outra coisa. Que se dizer outra coisa, o Brasil é o país aí que é o poste que faz xixi no cachorro. Quem é processado tem que pagar sou eu. É isso aqui, viu? Pois bem, aí o que acontece? O Cássio Nunes gerou aí um impasse no bolsonarismo. Tá todo mundo revoltado. Por quê? Porque agora a Procuradoria-Geral da República pediu para a Polícia Federal, e não tenha dúvidas, vou te dar um spoiler aí. A Polícia Federal vai falar que não é para desbloquear porque eles continuam sem obedecer às ordens do Supremo Tribunal Federal e, pior, tornando públicas ordens que são sigilosas e partes sigilosas de inquéritos sigilosos. Ou seja, está cometendo crime. Além de não estar cumprindo a ordem judicial, ainda está cometendo crime. Pois é, difícil desbloquear nessas condições. Aí o que acontece?
a Polícia Federal vai falar que não é para desbloquear. A Procuradoria-Geral da República vai falar que não é para desbloquear. Os ministros vão votar em plenário. Os ministros vão descer a lenha no Elon Musk, vão descascar o Elon Musk e o Twitter ao vivo e a cores para todo mundo ver. E se o Cássio Nunes e o André Mendonça quiserem falar o oposto, eles vão ser achincalhados pelos outros ministros e pela opinião pública. Saiu uma pesquisa ontem que mostra que mais de 60% dos brasileiros são a favor da decisão do Alexandre de Moraes. É engraçado quando a justiça ficava... Aí era perseguição mesmo, perseguindo e prendendo gente sem prova para obrigar a delatar petista sem prova, para ver se chegava no Lula e prendia o Lula, na época da Lava Jato. Não tinha no comecinho da operação nenhuma pesquisa para ver se você é a favor de prender gente por delação sem prova. Não fazia pesquisa sobre isso. Mas quando é sobre bolsonarismo, aí tem sempre pesquisa para ver o que as pessoas pensam, para ver se dá ali, vai que as pessoas são contra, né? Mas no caso, as pessoas são a favor de realmente banir a plataforma. Eu falei aqui, quem era viciado aí no Twitter, eu usava para ver as notícias, tudo mais, mas viciado não. Mas muita gente era viciado nisso. E eu falei, era uma rede relevante porque a maioria dos jornalistas, as pessoas famosas estão lá e são viciadas nisso. Você fala diretamente com a pessoa. Por isso que tinha essa relevância, só por isso. E aí o que acontece? Políticos estavam lá e tudo mais. E aí o que acontece? Quando a rede é banida, fora essas pessoas que são viciadas, ninguém tá nem aí. Tinha 20 milhões de usuários diários no Brasil e 40 milhões no total. Quer dizer o seguinte, quer dizer que mais de 90% da população não usava isso. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!